Bom dia a todos. Quero saudar especialmente aqui a deputada Élica Takimoto, deputado Carlos Mink, deputado Serafini, deputado Delaroli, deputado Fred Pacheco, deputada Célia Jordão. Primeiro, agradecer, o deputado Luiz Paulo já está em deslocamento, já está vindo para cá, a gente já tem quórum para iniciar os trabalhos. Agradecer a todas as assessorias, a equipe da CCJ, que desde ontem, final do dia, final da tarde, da noite, e hoje, início do dia, está preparando aqui essa nossa última sessão do ano. Para os mais antigos, e aí não me incluo, estou me referindo aqui ao deputado Mink, o deputado Luiz Paulo, o deputado Serafini, mas é muito gratificante estar aqui nessa sala histórica, nessa sala emblemática aqui no Palácio Tiradentes, na sede do Parlamento Fluminense, na sede histórica do Parlamento Fluminense, onde muitas passagens da história do Brasil já aconteceram nessa sala, e a CCJ funcionava até a última legislatura nessa sala aqui de comissões. Então, parabenizo aí a iniciativa da gente poder fazer essa sessão, para aqueles que não viveram essa experiência, poderem viver essa experiência e estarem aqui na sala de comissões. Agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar, ao diretor-geral da Casa, Marcos Brito, ao Rui, chefe de gabinete, Rui Bulhões, chefe de gabinete do presidente, e a toda a técnica, TV Alerj, som, todo mundo que possibilitou o aparato para que a gente funcionasse aqui hoje. Bem, dito isso, presidente, rapidíssimo deputado Mink, aqueles que quiserem fazer uso da palavra. Compartilhando essa emoção, acrescentar que nessa sala foi discutida e votada, antes de ir para o plenário, a Constituição Estadual de 89. Me lembro sentado aqui discutindo a Constituição Estadual de 89 há alguns poucos anos atrás. E voltar aqui também não deixa Muito de ser bacana. uma emoção. E ter Vossa Excelência, deputado Mink, eu falo isso e tem até uma fotografia que eu vou marcar para sempre, para a minha vida pessoal, para a minha história, que é uma fotografia recente que tiramos no plenário, esse ano. Não, ano passado, na verdade. Eu, Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo e deputado Átila. Então, é muito bacana e honroso para mim poder hoje estar aqui dividindo essa sessão com Vossas Excelências, mas, sobretudo, com o deputado Mink, o deputado Luiz Paulo, que está vindo para cá, mas, sobretudo, com o deputado Mink, pela história e tudo que representa, ele acabou de dizer, onde a Constituição do Estado do Rio de Janeiro foi escrita, foi nessa sala. Então, com Vossa Excelência, que era um dos autores. Era relator. Relator da Constituição do Estado, olha só. Para os deputados aqui hoje e para todas as assessorias, fazer uma sessão da CCJ com o relator da Constituição do Estado, justamente analisando a constitucionalidade dos projetos. Então, parabéns a todos e obrigado, deputado Mink, por estar conosco e ter aceitado a ideia de antecipar a sessão para terça-feira e realizar aqui, porque eu sei que impõe deslocamento de todos. Daqui a pouco teremos sessão no plenário lá no prédio novo, mas... Foi uma bela ideia de Vossa Excelência. Excelência. Foi muito bom. Obrigado. Agradeço a todos. Então, havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, iniciando a pauta conforme edital de convocação. Número 1 é a emenda de plenário ao projeto de lei 2891-A de 2020, de autoria dos deputados Dani Monteiro, Mônica Francisco, Renata Souza, Flávio Serafini, Eliomar Coelho, Valdec Carneiro, que institui o Programa Permanente de Enfrentamento ao Racismo nas Escolas e dá outras providências. O parecer é contrário à emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 2 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 121 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual do Magistrado. O parecer é contrário às emendas 1, 2 e 3, favorável à emenda número 4, favorável com subemenda modificativa à emenda número 5, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação,
Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 3 da pauta. Projeto de Lei 1746 de 2023, de autoria do deputado Flávio Serafini, que determina o tombamento por interesse cultural como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a prática mariscagem no município de Niterói. O parecer é pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado. Deputado Flávio Serafini para discutir. Só uma observação, né? Uma prática da mariscagem, né? A pesca do marisco, uma prática tradicional em Niterói, tem grupos, né, de marisqueiros que atuam há décadas, né, com essa prática, faz parte do escopo da pesca artesanal, mas é um ramo da pesca artesanal que é menos reconhecida, menos valorizado e que é muito importante, então, por isso, esse projeto, para que eles sejam reconhecidos. Só que eu queria sugerir, aqui fala da prática mariscagem, que fosse da prática da mariscagem. Da mariscagem. Se pudesse fazer essa emenda de redação. Perfeito. Então, retificando o parecer passa a ser pela juridicidade com emenda. Uma única emenda, na verdade, duas emendas. A emenda de redação alterando o artigo e a emenda alterando a ementa. Portanto, o novo parecer em discussão é o parecer pela juridicidade com emendas. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 4 da pauta. Projeto de Lei 2826 de 2023, de autoria do deputado Carlos Augusto, que dispõe sobre as diretrizes para o descarte de vestígios acautelados no âmbito da Secretaria de Estado de Polícia Civil, CEPOL. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, esse projeto é um projeto amplo, necessário. Na verdade, eu talvez vá pedir vistas a Vossa Excelência pelo seguinte, porque há uma lei geral de disposição de resíduos hospitalares, vários outros, químicos, etc. E, realmente, a polícia ela tem resíduos que são, como ele fala aqui, biológicos, não biológicos, de várias naturezas. Seria interessante, presidente Amorim, ver como isso dialoga com as outras disposições sobre disposição final de resíduos, para ver se ele está alterando ou não as leis que existem sobre isso. Talvez peço a Vossa Excelência na vista. Isso. Que conversava aqui com o Fernando, tem uma lei, salvo engano, de minha autoria, que fala sobre o descarte de armas e drogas por parte das autoridades de segurança. Então, talvez tenha alguma sinergia também, junto com essa. Qual é que é o número? Eu vou passar para Vossa Excelência. Passa depois para a gente ver. Mas prudente o pedido de vista. Então, presidente, bom dia. Deputado Delaroli, bom dia. Pedir vista conjunta. Ótimo, ótimo. É bom que Vossa Excelência conhece o métier. Agradeço, então, o projeto com vista conjunta aos gabinetes do deputado Marcelo Delaroli, e Guilherme Delaroli e deputado Carlos Mink. Passo, então, ao item 5, projeto de lei 4181 de 24, de autoria da deputada Carla Machado, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial de eventos do Estado o Dia Estadual do Romeiro de Nossa Senhora da Penha. O parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo aos projetos sob relatoria do deputado Fred Pacheco. Item 6 da pauta. Projeto de Lei 4491 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a administração, governança e responsabilidades dos dirigentes das universidades estaduais e da outras providências. Para parecer, deputado Fred Pacheco. Presidente, primeiro dizer que é uma honra para mim poder fazer parte desse time da CCJ e aqui nesta casa emblemática. Eu já tive a chance e a oportunidade de ver não só Vossa Excelência aqui, mas também meu irmão sentado nessa cadeira. Aqui, exatamente. Alguns momentos. Exatamente, né? Eu também. Então, para mim, é uma honra poder fazer parte desta comissão neste lugar tão importante.
relação ao parecer, o parecer do projeto de lei 4491 é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Élica Takimoto. Eu queria pedir vista do projeto. O projeto, então, com vistas para a deputada Élica Takimoto. Obrigada. Eu ia discutir, mas com isso mata a discussão, né? A gente encerra a discussão Fechado. porque pediu vista. Deixa para discutir no retorno. No retorno. Eu passo, então, ao item 7 da pauta. Item 7 da pauta, projeto de relatoria da deputada Élica Takimoto. É o projeto de lei 3839 de 24, de autoria da deputada Carla Machado, que dispõe sobre a política estadual de amparo, apoio e capacitação de viúvas para ingresso ou retomada ao mercado de trabalho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, a deputada Élica. Pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Eu vou discutir a matéria, deputada Élica. A ementa, ela fala sobre uma política estadual. Chegando o deputado Luiz Paulo, o dono da sala, haja vista que essa sala aqui tem meritoriamente o nome dele, leva o nome dele em ato aprovado pelo plenário dessa casa. Então, importante, quando você está aqui, ó. Gabriel. Aqui, ó. Onde ele quiser. Onde ele queira. Ele sempre sentou ali, né? Então, respeitando a tradição, deputado Mink. Oi. O deputado Luiz Paulo sempre sentou aqui, ó, à esquerda da presidência. É verdade. Então, Gabriela, deputado Luiz Paulo, muito nos honra estar aqui ao lado do deputado Luiz Paulo, da mesma forma que fiz aqui as manifestações de afeto, carinho e respeito ao deputado Mink. É muito emblemático e histórico para nós todos aqui estarem compartilhando uma sessão da CCJ, com Vossa Excelência presente, com o deputado Carlos Mink, na sala onde foi relatada, aprovada, escrita a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e um local onde Vossa Excelência já esteve tantas vezes presidindo, tocando comissões. Então, já destacamos aqui o quanto é significativo para nós todos. Então, dar uma saudação especial ao deputado Luiz Paulo, agradecer a presença. Sei que Vossa Excelência estava em compromisso na ELERJ, dando aula, e veio para cá. Depois teve a audiência pública da agência reguladora sobre a questão das concessionárias de água e esgoto. Né? Verdade. Aí passei lá e vim aqui, por isso o meu atraso, só me desculpe. Muito obrigado. Bem, retomando a pauta, estamos no item 7 da pauta. É o projeto de lei 3839 de 2024, de autoria da deputada Carla Machado, que dispõe sobre a política estadual de amparo, apoio e capacitação de viúvas para ingresso ou retomada ao mercado de trabalho no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer da deputada Élica, como relatora, foi pela constitucionalidade. Eu estou discutindo a matéria apenas para trazer aqui uma colocação, uma eventual discussão aqui a todos no colegiado. É uma menção à lei, já é lei a 8780 de 2020, de autoria do deputado Nivaldo Molim, Marta Rocha, Ana Paula Rechuan, Daniele Guerreiro, Márcia Giovanni, Zeidan, enfermeira Rejane, Cidinha Campos, Tia Ju e Lucinha, que institui a política estadual de empoderamento da mulher, que, dentre outras questões, coloca a mulher como proporcionando a qualificação profissional e incorporação ao mercado de trabalho. Ela não fala objetivamente viúvas, mas fala da mulher lato sensu, uma lei de muitas deputadas históricas aqui nessa Assembleia Legislativa. Depois tem a Lei 6611, que é um programa que cria o programa da Casa do Trabalhador, não fala especificamente sobre a mulher viúva, mas fala sobre a qualificação profissional de mulheres, formação, orientações sobre empreendedorismo e atendimento à mulher trabalhadora. E, por fim,
a lei também 9303 de 21, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, Marta Rocha, Samuel Malafaia, Adriana Baltazar, Dionísio Lins, Vando Família, Valdecida Saúde, Marcelo Dino, Deodalto, Márcio Canela, Átila Nunes, Marcelo Cabeleireiro, Marcos Miller, Bebeto, Val Ceasa, Jair Bittencourt, Marcos Vinícius, Noel de Carvalho, Wellington José, Eurico Júnior, Léo Vieira, Giovanni Ratinho, Célia Jordão, que dispõe sobre medidas de apoio ao empreendedorismo feminino para promover a consolidação de empreendimentos liderados por mulheres, que, dentre outras questões, também fala da inserção, inclusão da mulher no mercado de trabalho. Eu confesso que nenhuma delas é objetivamente sobre viúvas, mulheres viúvas, mas todos os 3 diplomas falam sobre retomada da mulher no mercado de trabalho, capacitação, empreendedorismo feminino e outras matérias afins. É apenas para discussão, porque eu tenho uma tendência aqui de ser muito criterioso com projetos que já viraram leis, sobretudo de deputados, de um conjunto de deputados tão amplo, tão significativo. Então, é só para trazer a discussão, mas, de fato, tecnicamente, não falo especificamente sobre mulheres viúvas, mas sim sobre mulheres. É por isso que eu estou trazendo, já encerrei a discussão, mas é só para discutir, presidente, Deputado rapidamente. Mink. Não, sobre o princípio geral. Eu concordo com Vossa Excelência que a gente tem que tomar alguma medida para impedir a multiplicação infinita dos projetos. Porque aí já tem um projeto de mulher, aí o outro, mulheres viúvas, depois mulheres negras, mulheres menores, mulheres idosas. Então, se um diz todas as mulheres, não, o contrário é que seria bom. Por exemplo, se tivesse um projeto que dissesse só para mulheres viúvas, caberia um que dissesse, não, para todas. Né? Agora, já havendo um que é para todas, a gente aprovar o mulheres viúvas, mulheres negras, mulheres idosas, mulheres desquitadas, mulheres... Aí, realmente, é a multiplicação dos pães, sem saber exatamente quem os confeccionará e quem se alimentará deles. Então, eu tendo a concordar com Vossa Excelência como princípio, não para esse, que a gente cria uma marca, uma jurisprudência na CCJ, dizendo, havendo uma genérica, as específicas devem ser prejudicadas, ou se, no caso, já forem leis, aí a gente pode fazer o seguinte, o projeto modifica uma lei para todas as mulheres, acentuando alguma especificidade para as mulheres viúvas, por exemplo. Mas já havendo um genérico que não é lei ainda, entendo, esses que Vossa Excelência falou não são leis ainda, né? São leis. Ah, já são leis? Todos leis. Então, o máximo que a gente podia fazer para salvar esse projeto da Carla seria modificar a lei existente para incluir uma ênfase na não sei quantos. Era esse meu ponto. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo e depois deputado Serafim. O deputado Luiz Paulo falou aqui fora do microfone. Eu estava tentando aqui, senhor presidente, dialeticamente, entender a questão do todo e a questão da parte. E até metafisicamente. Porque o todo, dialeticamente, está na parte. Mas não necessariamente, usando a dialética e a metafísica, a parte está no todo. Então, reza a razão ao deputado Carlos Mink. Se nós temos um projeto que tratasse só das mulheres viúvas, não haveria impeditivo de se criar um projeto em relação a todas as mulheres que tivessem aptas a ter capacitação, estar no mercado de trabalho, etc. Mas, se a gente tem um projeto amplo, qualquer parte está contido nele. Se quer fazer uma deferência ao projeto, volto a dizer, reza a razão o deputado Carlos Mink, tinha que escolher uma das leis do todo e modificá-la. Né? E, para que não fosse uma decisão aleatória, eu fui buscar, até no nosso querido filósofo Raul Seixas, quando ele afirma
que eu estou em você, mas você não está em mim. Perfeito. Muito bom. Deputado Flávio Serafini. Inspirado, deputado Luiz Paulo, foi só chegar na sala que tem o nome dele, que ele foi da filosofia à poesia num piscar de olhos. É que aqui na nossa prédio velho, deputado Serafini, tem muitos espíritos pairando. E quando a gente chega aqui, a gente é iluminado pelos espíritos que pairam aqui de muitas centenas de anos. Falando com a devida cautela para o deputado Fred Pacheco não ficar aborrecido comigo. Presidente, não obstante concordar filosoficamente com o deputado Luiz Paulo e com o deputado Carlos Mink, eu confesso que eu fico com uma dúvida do ponto de vista legislativo e do desenho das políticas públicas. Por quê? Porque, dependendo do recorte que a gente for dar para uma política pública, esse princípio pode ser o mais adequado ou não. Dá o exemplo mesmo no caso das políticas para as mulheres. Se fosse um projeto sobre política para a mulher idosa, será que esse é um projeto que se insere mais no escopo do guarda-chuva das políticas para as mulheres ou no guarda-chuva das políticas para a pessoa idosa? Tem especificidades que fazem com que seja uma fase da vida que guarda uma série de especificidades. Por exemplo, hoje, do ponto de vista da referência do cuidado em saúde, a gente pensa para uma pessoa idosa o tratamento numa especialidade que é com o recorte da pessoa idosa, não com o recorte necessariamente de gênero. A gente, inclusive, lutou muito para que o Hospital Estadual Eduardo Rebelo, que vinha sendo sucateado, etc., não fechasse, e é um hospital referenciado para o atendimento à pessoa idosa. Eu entendo que o objetivo da deputada Carla Machado é dar um recorte por uma política voltada para mulheres que enfrentam uma situação de especificidade agravada pela conjuntura atual. A gente vive um momento onde a gente enfrentou sucessivas reformas previdenciárias que reduziram os direitos das pensionistas. Que se até outrora era comum ficarem com 100% dos recursos que eram antes recebidos por seus respectivos cônjuges, hoje, na viuvez, o comum é que uma viúva receba só uma parte do que era a renda do seu respectivo cônjuge, o que cria uma situação de especificidade que talvez obrigue essa mulher que a vida inteira foi do lar, não teve uma inserção no mundo do trabalho formal, do mundo do trabalho fora do ambiente doméstico, a ter que se inserir. Então, eu sugeriria, se a relatora aceitasse, que a gente não fechasse o entendimento sobre se o caso é um caso de modificar a legislação já atual ou se é um caso específico, sem uma análise um pouco mais aprofundada. A minha preocupação é só a gente não consolidar uma leitura, já que a gente tem feito muitas súmulas, muitos entendimentos que estão se consolidando, só que a gente não consolide isso sem uma análise um pouco mais aprofundada das especificidades levantadas pela própria autora. Acho que a deputada Élica, como relatora, poderia pedir vistas, fazer uma análise um pouco mais aprofundada dessa legislação já em vigor que o presidente trouxe à baila aqui para o nosso debate, e aí a gente discutir com um pouco mais de profundidade, só queria ter essa preocupação de, embora concorde com o princípio que o deputado Luiz Paulo e o deputado Carlos Mink levantaram, a gente não cristalizar um entendimento que depois a gente pode acabar vendo que existem muitas exceções. O senhor me dá uma parte? Claro, deputado Luiz Paulo. Usando a terminologia que o senhor usou, no recorte da mulher idosa, esta parte está num todo da política da luta contra o etarismo. Então, a mulher idosa é um recorte não da luta da mulher somente, do etarismo como um todo. Então, na verdade, ela vai se introduzir nessa outra luta. Mas também, guarda a razão, hoje é o penúltimo dia de sessão desse ano, que a gente se precipite em firmar uma jurisprudência sem a devida reflexão. Perfeito. Deputada Élica. Presidente, de fato, a motivação da deputada Carla foi devido à especificidade dessa dor, desse impacto emocional
E também, com a reforma da Previdência, essas mulheres perderam direito. Então, a conjuntura modificou, o que levou a deputada Carla Machado a legislar para proteger essas mulheres que estão em situação de alta vulnerabilidade, juntando com, ainda, né, com o elemento etarismo. Mas eu vou pedir para retirar de pauta, para até ver qual lei citada por Vossa Excelência que a gente pode modificar para que esse ponto seja incluído, né, essa especificidade das viúvas. Acho que há um pedido de vista de retirada de pauta pela relatora, mas eu acho que a gente já cumpriu aqui a missão da discussão, que é trazer mais cautela para a análise de pareceres que tenham leis anteriores mais completas, como bem exemplificou o deputado Mink. Mas se o deputado Luiz Paulo e o deputado Mink não apresentarem voto divergente nesse caso, eu também não apresento. E aí a gente pode avançar com o compromisso da gente ser mais criterioso em projetos que tenham leis antigas, porque também assiste a razão, na minha visão, ao deputado Serafini também. A gente não pode criar obstáculos para a implementação de novas políticas, com novos pontos de vista e apresentando um olhar diferenciado para um tema, ainda que esteja amparado por uma lei mais ampla, mas necessário que se tenha algo mais específico. Então, se Vossas Excelências não apresentarem voto divergente, eu também não apresento. E aí, não sei se algum colega quer apresentar, e a gente segue. Pode ser, deputada Élica? Sim. E a gente segue. E aí fica o compromisso de todos aqui de ter cautela em leis que sejam genéricas e mais amplas e mais antigas, sobretudo com um volume de autores grande como esse. Então, se todos estiverem de acordo, a gente prossegue. Pode ser, deputado Flávio? Então, vamos prosseguir com o relatório da deputada Élica. Okay. Foi pela constitucionalidade. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa ao item 8 da pauta, o projeto de lei 3723 de 2024, de autoria da deputada Verônica Lima, que institui o programa de fomento à festa presente de Iemanjá. Havia um pedido de vista concedido ao deputado Luiz Paulo na 29ª reunião ordinária. O parecer original é pela constitucionalidade com emendas, concluído por substitutivo. Em discussão. O deputado Luiz Paulo quer apresentar voto separado ou apresentar alguma emenda? Não, é porque tinha um projeto de autoria do deputado Valdec Carneiro, que eu sou o coautor, que fala exatamente sobre o dia de Iemanjá. Mas o dia de Iemanjá real é 2 de fevereiro. E na Umbanda, no candomblé, na Umbanda se tradicionou de se comemorar em 31 para 1º de janeiro, para a glória de Angra dos Reis. Né? Que tem lá a festa dos barcos de Iemanjá. E o projeto não é de dia, é de fomento à festa do presente. Então, verifiquei que, apesar de se tratar da orixá Iemanjá, ela não vai ficar ofendida de forma alguma com o projeto da deputada Verônica. Talvez ela até goste, então não estou trazendo nenhum obstáculo. Então, mais alguém para discutir? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 9 da pauta, projeto de relatoria do deputado Fred Pacheco. Trata-se do projeto de lei 2596, de 2023, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que altera a Lei 9.600, de 17 de março de 2022. Para relatório, o deputado Fred Pacheco. Parecer pela juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado 10 da pauta. Presidente. Deputado Carlos Mink. Não, só para constar, eu votei favoravelmente ao projeto e ao relatório do deputado Fred Pacheco, porque entendo que aperta a punição pela discriminação em relação aos planos de saúde, em relação, por exemplo, aos autistas. Então, é um combate à impunidade e, portanto, eu achei meritório
o projeto e o relatório. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao 10 da pauta. Projeto de Lei 3039, de 24, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a Lei 9395, de 9 de setembro de 2021, que estabelece a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. O parecer, deputado Fred Pacheco. Pela juridicidade com emenda. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Élica Takimoto. Rapidamente, só uma observação, que eu acho que vai precisar ser retificado. Já existe, na Lei 9.395, de 2021, o artigo 10b, que está com a numeração idêntica que o projeto de lei pretende inserir. Então, o parecer deveria ter alterado para o artigo 10c. A emenda modificativa faz exatamente isso. Perdão, 10C. perdão, deputado. Tranquilo. Perdão. A gente fez a correção. Hã? Não. No parecer? Não, tudo bem, não. Talvez não esteja atualizado aqui, mas a gente fez a emenda modificativa conforme a sugestão da deputada. Então tá, obrigada. Tá? Nada, sem problema. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. O deputado Fred Pacheco antecipou a sugestão Exatamente. da deputada Érica, incorporou Incorporei. e colocou no seu relatório. Exatamente. É uma transmissão de pensamento perfeita. Perfeito. Não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao 11 da pauta. Projeto de relatoria, deputado Guilherme Delaroli. Projeto de lei 3782, de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a obrigatoriedade da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em estabelecer um código de postura discente universitária e dar outras providências. O projeto foi retirado de pauta nas sessões, na 21ª reunião ordinária, depois um pedido de vista do deputado Luiz Paulo na 30ª reunião ordinária e retirado de pauta na 33ª reunião ordinária. Para parecer, deputado Guilherme Delaroli. Senhor presidente, meu parecer pela constitucionalidade com emenda. Para discutir, senhor. Para discutir, em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo, deputado Mink. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu pedi vista porque quis analisar detalhadamente o projeto de Vossa Excelência, mas também analisar a proposta do Código de Postura da UERJ, que está prestes a ser publicado. Achei até que iria acontecer antes da nossa decisão, mas não o foi. Foi adiado, possivelmente, para o início do ano que vem. Então, superada esta contradição. Por via de consequência, verifico que a disciplina é constitucional. O deputado relator Guilherme Delaroli sabiamente revogou o artigo 4º. Qual é a minha proposta, senhor presidente? Seria constitucionalidade com emendas. No artigo 1º, acatar na íntegra. O artigo 1º diz que fica a Universidade do Estado do Rio de Janeiro obrigada a instituir um código de postura discente universitária. Obrigada. O artigo 2º eu acataria na integralidade. Diz o que o artigo 2º? O código de postura discente universitária deverá ser elaborado com a participação da comunidade acadêmica através de seus representantes discentes, docentes e técnicos administrativos. Participação ampla, geral e restrita. No artigo 3º, o Código de Postura Universitária deverá, aí eu tiraria a palavra obrigatoriamente, contemplar normas de conduta, diretrizes, porque diretrizes são amplas, né? Então, acho que a palavra obrigatória
transborda o seu próprio texto, quando o senhor relaciona cinco incisos. Então, seria a primeira modificação, seria uma emenda modificativa. O artigo 4º, eu estou concordando com o relator pela supressão do mesmo. E sugeriria, no voto, também a supressão do artigo 5º, que está tratando especificamente de bolsa de estudos, e não do Código de Postura Universitária. Então, meu parecer divergente, não totalmente do relator, seria pela constitucionalidade, com emenda modificativa ao artigo 3º, acompanhando o relator com a supressiva ao 4º e introduzido a supressiva ao artigo 5º. Então, ao mesmo tempo que estou discutindo, se Vossa Excelência assim o desejar, estou votando. Perfeito. Deputado Mink, depois deputado Serafini. Mas agradeço as contribuições como autor do projeto, são significativas e importantes, sim, não me oponho de forma alguma a elas. Deputado Mink e, na sequência, deputado Serafini, depois inscrito o deputado Fred Pacheco. Presidente Amorim, primeiro, está dando uma... O microfone do Mink está com problema do... Alô? Melhorou? Melhorou. Primeiro, eu queria dizer que Vossa Excelência acerta em que as universidades devem ter, sim, um código de postura, né? Nenhum mal nisso, ao contrário. Eu quero dizer, antes de entrar nos pontos, que a ideia geral de ter até não serem as bolsas por um período indeterminado, etc., eu mesmo que fiz várias leis nesse sentido, até permitindo, é de minha autoria a lei que dá bolsa para os cotistas e que permite o acúmulo de bolsas. Ainda assim, eu considero bem razoável que não seja por tempo indeterminado. A pessoa não pode ficar 40 anos recebendo bolsa, né? Dito isso, eu concordo muito com o que disse o Luiz Paulo, porque o relator já tinha suprimido o artigo 4º, que é um tipo de multa, né? Uma redução percentual de 1%. Em relação a essa, no artigo 3º, o Luiz Paulo propõe suprimir apenas a expressão obrigatoriamente. Até porque, quando você fala deverá contemplar, o deverá, deputado Amorim, o deverá não é poderá, é deverá. Então, já tem a ideia de que deverá. Então, realmente, obrigatoriamente, ele está a mais. No caso do artigo 5º, era exatamente o que eu ia me pronunciar, o deputado Luiz Paulo propõe a supressão. Eu entendo que, realmente, quando Vossa Excelência diz, faz várias considerações sobre como essas bolsas, que critérios deverão ter as bolsas. Por exemplo, já no título, no caput do artigo 5º, fala em critérios de mérito acadêmico e necessidade socioeconômica. A lei atual de cotas, que é válida por 10 anos, foi renovada por mais 10 anos, ela, além desses critérios, tem um critério racial. Então, que não é único, é combinado com critérios socioeconômicos. Ou seja, Vossa Excelência, para mudar o critério das bolsas, teria que se referir à lei atual das bolsas e modificar. E não vejo que seja o objetivo desse projeto. O objetivo é estabelecer a ideia, que eu acho correta, de que tem que ter um código de postura. Quem vai ser contra isso? Então, a universidade não deve ter um código de postura? Como? Tem que ter. Agora, o deputado Luiz Paulo propõe a supressão do 5º. Eu concordo. Caso Vossa Excelência quisesse salvar alguns pontos do 5º, que eu acho que não tem grandes problemas, né? Por exemplo, o princípio da transparência, ou o princípio que não seja por tempo indeterminado, eu não vejo problema nessas questões. A transparência e não por tempo determinado, eu vejo que ninguém pode ser contra isso. Agora, realmente, quando choca em relação à lei existente das cotas e das bolsas, Vossa Excelência teria que modificar tal lei. Então, no essencial, eu concordo com o relator na supressão do 4º, concordo com o Luiz Paulo
na questão do obrigatoriamente, até porque o deverá já é, entendo eu, mandatório. E o quinto, eu ou concordaria com a supressão total ou com a manutenção apenas desses dois princípios que eu acho que são universais. O princípio da transparência e o princípio do não prazo indefinido. Eram esses meus pontos. Deputado Flávio Serafini. Presidente, eu, na verdade, tenho preocupações muito semelhantes às levantadas pelos deputados Luiz Paulo e Carlos Mink, então vou tentar ser objetivo. Primeiro, com relação a um código de postura, eu acho que é importante, até para que a universidade tenha a capacidade de resolver seus próprios conflitos, né? Senão a universidade tem que recorrer à força externa, etc., quando lida com uma situação de conflitos internos, né? A universidade precisa ter capacidade de resolução, para isso tem que ter regras internas que regulem essas relações, né? A gente recentemente mesmo viu o uso de força policial na universidade, algo que a gente, né, lamenta, é contrário, e entende que a universidade, tendo regras próprias, pode ter uma capacidade maior de resolução dos seus próprios conflitos. Só que o projeto ele é dividido em duas partes. E uma segunda parte trata das bolsas. E as bolsas, elas têm muitas especificidades, né? Por exemplo, da maneira que o projeto está, eu entendo, inclusive, que ele se contrapõe ao projeto do principal oferta de bolsa própria que a UERJ tem, que é o projeto da questão das cotas raciais, porque ele coloca dois critérios, né, somados, mérito acadêmico e necessidade, e a gente tem bolsas que têm um perfil exclusivamente acadêmico, que não tem perfil social, e tem bolsas, como é o caso das bolsas, né, das cotas, mas outras bolsas, são as principais bolsas hoje que são concedidas pela própria universidade, que não são concedidas por órgão de fomento, que não tem um critério do corte acadêmico, tem um critério social como corte fundamental. Então, eu entendo que o projeto ele se choca com essa legislação. Nesse sentido, eu concordo com a emenda do deputado Luiz Paulo, que eu acho que resolve essa questão ao tirar a questão das bolsas, sana a conflitividade com outras legislações atualmente vigentes que regulam a oferta de bolsas. Perfeito. Deputado Fred Pacheco. Presidente, sobre esse projeto, primeiro, gostaria de saudar a sua iniciativa sobre a questão de entender, principalmente, que uma universidade do tamanho e da importância da UERJ precisa, de fato, respeitar algumas questões que envolvem o que a gente chama de civilidade. E aí eu acho que o deputado Delarolli acerta, de verdade, no parecer. E eu queria lembrar, fazer aqui memória, presidente, aproveitando esse momento, que foi exatamente o contrário que percebemos naquele episódio em que Vossa Excelência estava dentro da UERJ, em um ato que era absolutamente democrático, ali ainda em campanha, como candidato a prefeito do Rio, que eu tive a honra de ser candidato a vice, com Vossa Excelência. E tudo que nós não conseguimos ver ali foi civilidade. E eu me lembro bem, porque Vossa Excelência chegou no recinto, estava ali absolutamente tranquilo, conversando com as pessoas, chegou sem atacar ninguém que estava ali, e a gente percebeu que, naquele momento, haviam pessoas que estavam atirando coisas em Vossa Excelência, xingando, ofendendo. Havia um contexto ideológico evidente, mas isso também é democrático. Nós estamos aqui para defender bandeiras, defender causas, e o momento a questão ideológica, ela também é necessária em muitos momentos, mas ela não precisa ser ofensiva, não precisa ser não precisa degringolar para um momento de ofensas, enfim. E nós vimos um episódio que eu posso afirmar que não partiu de Vossa Excelência, que houve um ataque gratuito de muitos que estavam ali, alunos, e que, na minha visão, fez menor uma instituição como a UERJ, e outras também, né? O FRJ passou por isso, a PUC passou por isso, outras instituições. Então, presidente, eu acho que, nesse momento, é que a gente percebe a importância de se obedecer algumas questões. E aí eu não estou falando de limitar a nossa liberdade, porque é aquela história que eu aprendi muito cedo com meu pai e com a minha mãe.
A nossa liberdade, ela tem limite quando a gente fere a liberdade do outro. Então, eu não posso invadir aquilo que é o bom senso, aquilo que é o limite da educação, o limite da boa convivência. Eu tenho que entender que, se eu sou vizinho de alguém, eu respeito o meu vizinho. Então, eu tenho que saber o momento em que eu preciso terminar, desligar o meu som, baixar o meu som, porque vai atrapalhar o sono depois das 10 horas de quem dorme do lado. Eu preciso saber que a minha liberdade, e isso não é cerceamento de liberdade, isso é educação. Isso eu aprendi em casa, eu não aprendi e também nas aulas de moral e cívica que eu tive ainda jovem. Portanto, eu gostaria de mais uma vez saudar a iniciativa e dizer que não, em nenhum momento, vai se tratar aqui de um cerceamento de liberdade, mas que todos nós possamos dar oportunidade a nossa juventude a entender que existem algumas questões que precisam ser observadas para que, de fato, a moralidade, a conduta ética e a civilidade seja obedecida. E, então, eu voto, já queria expressar aqui o meu voto, mais uma vez, na íntegra do parecer colocado pelo deputado Guilherme Delaroli. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado Fred Pacheco. Algum... Para discutir a matéria, deputada Célia Jordão. Só para finalizar, uma sugestão, concordando com as falas que me antecederam, caso seja também acatada a sugestão do deputado Luiz Paulo com relação à supressão do artigo 5º e a modificativa ao artigo 3º, a sugestão que eu faria também, no inciso 5º do artigo 3º, é que não apenas constasse o tempo total de duração da Bolsa Auxílio, mas também contemplar as normas e diretrizes para a concessão das bolsas e o tempo total da concessão, né, da Bolsa Auxílio. Apenas para trazer, não é, de um modo geral, aquilo que vai ser retirado do 5º para o inciso 5º do artigo 3º, que para poder, no Código de Postura, também haver essa observação. Né? Seria essa apenas Na realidade, deputada Célia, se me permite uma parte, Vossa Excelência, o deputado Luiz Paulo faz algumas ponderações de aumentar o número de emendas, suprimindo... Alguns, né? Vossa Excelência sugere suprimir o artigo 5º inteiro, o 5º todo. E ela está sugerindo, manter o 5º, somente em relação ao que falamos, alterar a redação do inciso 5 do 3º, onde está escrito tempo total de duração da Bolsa Estudo. Trazer também, contemplando as normas e diretrizes, não é, de concessão, porque, como ponderou o deputado Serafini, tem já uma legislação que fala especificamente da forma como a Bolsa é concedida. Então, trazer também para cá, não é, que na referência ela está sugerindo do que Vossa Excelência inclua as formas de concessão da Bolsa e o tempo de duração. Faça referência também, contemplará as normas e diretrizes. Mas, na realidade, então, seguindo as emendas do deputado Luiz Paulo, só pegando um trecho do 5º e botando em outro dispositivo. Não. O artigo 3º, eu sugeri emenda modificativa tirando o poderão. Certo. Ela está sugerindo que nessa modificativa inclua o inciso 5º. Inciso 5º. No 5º. Inciso 5º do artigo 3º. Formas de concessão e tempo de duração. E mantém suprimido o artigo 5º inteiro, como Vossa Excelência. Isso. Olha, existe já antecipado aqui o voto do deputado Fred, junto com o relatório do deputado Delaroli, mas aí estou discutindo a matéria como autor. De fato, o que motivou foi o episódio recente da invasão da UERJ, que trouxe um prejuízo para o erário e nenhuma punição, sanção para os estudantes que ali estiveram. O deputado Fred traz aqui a colação alguns casos que a gente já teve ali de péssimo comportamento, que são nocivos à instituição, à envergadura da instituição, mas, sobretudo, também ao patrimônio. E fico feliz que o simples projeto de lei apresentado já tenha motivado a universidade, em 70 anos de história, sei lá quantos anos tem a UERJ, na verdade, mas imagino que seja aproximadamente isso, ter
apresentado pela primeira vez na sua história um elemento, né, um dispositivo do tempo, um código de postura. Então, já supriu aqui a necessidade. O importante é sacramentar na lei que ela não possa deixar de ter. Agora, como autor, claro que a gente tentou cercar até com alguma coercibilidade na hipótese de não cumprimento da lei, mas são pertinentes aqui o que foi apresentado pelo deputado Luiz Paulo, deputado Mink, deputado Serafini, e, de fato, até concordo com o que foi apresentado. Então, se a gente puder chegar num consenso, agradeço o parecer do deputado Delaroli, extremamente técnico. Agradeço a Vossa Excelência. Inclusive, a mudança proposta por Vossa Excelência numa emenda é pertinente. Mas, se a gente pudesse chegar num consenso de contemplar as falas, eu também não me oponho se Vossa Excelência, deputado Fred e deputado Delaroli concordarem também com a mudança dos votos. Pode ser? Incorporar no meu parecer que Acato as sugestões. As sugestões do deputado Luiz Paulo e deputada Célia, deputado Serafini Mink. E deputado Mink. Então, agradeço aí a todos. Eu acho que fica um consenso Fica bom. E acaba sendo um diploma, deputado Mink, e dialoguei com muitos setores da esquerda, inclusive, que são favoráveis ao Código de Postura. Claro. A própria reitoria, como fez e demonstrou, é favorável. Então, eu acho que é algo que é salutar para... Eu acho que o projeto é positivo. Perfeito. Presidente, só para voltar, como é que ficou o artigo 5º, então? Foi suprimido. Suprimido. Todo? Suprimido. Sim. E um ponto dele entra Sim. no quinto do terceiro. No inciso 5º, ficará forma de concessão e tempo de duração da Bolsa. Queria, antes de colocar em sugestão votação, da deputada Célia. Anunciar a chegada do meu amigo, meu irmão, deputado Felipe Poubel, líder do maior partido com representação na Assembleia Legislativa, o PL. Muito bacana ter Vossa Excelência aqui conosco, nessa sessão histórica aí, última sessão da CCJ do ano legislativo, com a presença do líder da maior representação da Casa. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo à oposição. O deputado Poubel já me garantiu que, sob a sua liderança, o PL será completamente independente, ecológico e radicalmente civilizatório. Diverso também, não é? A CCJ não é a CCJ não é um ambiente de discussão ideológica, mas, como não vou discordar de Vossa Excelência, e como sempre digo que o pessoal que está errado, quem sentou no local errado foi o deputado Serafini, que sentou na direita. Então, Vossa Excelência chegou depois e está junto com o deputado Mink, mas que demonstra a democracia que é a CCJ. Bem, deputado, então, deputado Felipe Poubel. Já que eu vou pegar um gancho na sua fala, na brincadeira, descontrair, eu tive um lateral esquerdo que deu 2 corridas e cansou no futebol. Eu estou sabendo. No futebol dos deputados. Ele está no telefone, não está prestando atenção nas falas. Vossa Excelência sentou no lugar errado, o pessoal sempre está errado. Foi um lateral esquerdo, não, foram 2. O Flávio me substituiu, hein? E Vossa Excelência não aguentou o futebol, que já chegaram os relatos. O Flávio me substituiu. O nosso técnico, Luiz Paulo, tirou logo o lateral esquerdo rápido, pô. Depois que eu saí, a gente tomou depois uma da virada derrota, histórica. Depois que eu saí, nós tomamos 3 gols. Depois da derrota, o técnico foi demitido pelo presidente, que é o nosso querido Val da Ceasa. Foi demitido pelo presidente, sem direito a nenhuma indenização. O deputado Val da Ceasa é o dono da bola, dono da camisa e dono do campo, né? Ele que levou lá para o Maracanã. Então, obrigado, muito bom ter Vossa Excelência conosco. Então, não havendo quem queira discutir... A deputada Érica queria fazer uso da palavra? Não havendo quem queira discutir, agradecendo ao relator, deputado Guilherme Delaroli, pelo brilhante relatório e pela disposição aí nas mudanças e todas as contribuições também. Encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente, queria registrar deputada minha abstenção. Registrar a abstenção da deputada Érica Takimoto na votação. Registrado, peço que anotem o voto de abstenção. Deputado Carlos Mink. Não, eu concordo 100% com o que foi acordado. A minha única dúvida é a seguinte: o relator vai portanto, incorporar... As sugestões do deputado Luiz Paulo. O voto do deputado Luiz Paulo. Então, a gente já está votando um novo relatório assim, reemendado. Isso. O que a gente votou foi o novo parecer, absorvendo as emendas, o voto do deputado Luiz Paulo, com emendas. E a observação da deputada E a observação da deputada Célia.
Obrigado a todos. Item 12 da pauta. Projeto de Lei 4021 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que eu disponho sobre a modificação do nome terminal CCR Barcas Praça 15 para a Estação Silvio Santos, no estado do Rio de Janeiro. Parecer, deputado Delaroli. Item 12. Senhor presidente, é pela legalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Está vendo quem queira discutir? Como é que ficou, então, com as emendas? Como é que fica o nome? Ué, Mesma coisa. Estação Silvio Santos. Tá bom. Lembra que tem o do Rosenberg. Exato. Queria mudar para essa 15. E mudar também a proclamação da República junto, Marechal Deodoro, todo mundo A junto. gente mudou aqui só a estação. Eu sei, eu tô... O projeto é menos ambicioso do que o deputado Rosenberg. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 13 da pauta, projeto de lei 4463 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que altera a redação do inciso 5º, 7º, acrescentando os parágrafos 3º e 4º, artigo 5º, altera o artigo 6º, inciso 3º, e 4º, acrescenta os parágrafos 3, 4, 5 e 6, e acrescenta o artigo 6A, todos da Lei 4.962, de 20 de dezembro de 2026, que cria o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, FEIS, e dá outras providências. Em que pese o relatório já apresentado e ele ter sido retirado de pauta em 4/12 de 2024, eu compreendo que é um projeto que altera demasiadamente uma lei importante, na realidade, para, ao meu ver, melhorar a lei e facilitar a vida da regularização fundiária no Estado do Rio de Janeiro, a política de regularização fundiária. Mas, se algum deputado quiser discutir ainda, eu sei que o deputado Luiz Paulo tem algumas críticas, que eu não conversei com ele pessoalmente. Vou discutir e divergir do relator. Então, vamos enfrentar. Então, vou colocar o deputado Delaroli, pedir para o deputado Delaroli, é o deputado Delaroli, relator? Para dar o parecer, e a gente bota em discussão. Para parecer, deputado Delaroli. Constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Primeiro, senhor presidente, que às 14 horas está na ordem do dia, primeiro projeto em pauta, com 4 emendas de minha autoria, que diz respeito ao reajuste de custos e emolumentos, nada mais, nada menos, pela taxa Selic, que hoje está em 12,25% ao ano. A inflação de 2024, deputado Delaroli, não chegará a 5%. Estima-se que seja 4,72%. Então, você vai reajustar o contribuinte por 3 vezes, ou quase 2,5 vezes o valor da inflação. E por que eu estou começando por isso? Porque a gente está tratando de custas e emolumentos. Assentamos aqui na CCJ, e está sendo cumprido, porque está escrito na Constituição, de quem pode legislar sobre tributo, a iniciativa ou é do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, e não do Poder Judiciário. Daí a necessidade daquele projeto em pauta precisar de assinatura de um chefe de poder, ou do Bacelar, que disse que estaria assinando, ou do governador. Dito isso, vamos aqui ao projeto. Do ponto de vista formal, ele seria constitucional. O deputado pode legislar sobre tributo e está alterando o FEIS. Aparentemente, nada de anormal, mas está querendo que o FEIS financie cartórios. E aí, a portaria
do Poder Judiciário quando regulamentou a Lei Estadual 3.350, de 29 de dezembro de 99, com as modificações subsequentes. Lá no artigo 2º desta resolução, diz com todas as letras que o que está no texto da lei. Para efeito de remunerar os atos extrajudiciais gratuitos previstos na Lei Estadual 3.350 de 99, o valor dos respectivos emolumentos foi majorado em 2 pontos percentuais, para os fins previstos nos artigos 112, parágrafo 2º da Constituição Estadual, não incidindo, contudo, sobre os acréscimos destinados aos fundos públicos instituídos em lei, sendo este percentual cotado separadamente para os atos praticados. Então, desculpa interromper, Vossa Excelência. Esse está onde, deputado Luiz Paulo? Está na portaria do Tribunal de Justiça, número 2690, de 2023. Na verdade, ele majora o... Ele majora, já tem 2% de acréscimo para cobrir as gratuidades. Senão, a lei, a mudança do fundo, vai fazer eles receberem duplamente. E este dinheiro, esses 2%, está escrito aqui claramente, não vai para o fundo especial do Tribunal de Justiça. Obrigatoriamente vai para o cartório para remunerar as gratuidades. Se a gente vai botar que vai pagar a gratuidade no Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, e a proposta, em tese, seria justa, né, porque isso é uma prioridade absoluta, os cartórios estarão sendo remunerados duplamente. Por isso eu fiz questão de discutir a matéria, porque, apesar de constitucional, está presente, no meu entendimento, uma impropriedade, para não dizer até uma ilegalidade, né? E também não tinha Vossa Excelência o dever de conhecer o que dizem as regras lá dos emolumentos e as resoluções que fazem a sua regulamentação. Eu vou me inscrever para discutir a matéria. Vou, em primeiro lugar, dizer o que motivou, eu sou o autor do projeto, o que motivou. Eu tenho acompanhado, muitas vezes até com crítica, a política de regularização fundiária no Estado do Rio de Janeiro e tenho feito críticas pontuais ao Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo naquilo que, ao meu ver, tem praticado com extensão, indo além das suas competências originais. O fato é que a gente sabe que a política de regularização fundiária é uma das políticas sociais mais sensíveis, mais importantes, e que o Rio de Janeiro tem que enfrentar. A gente tem um déficit habitacional muito grande e tem que haver uma política de habitação popular, é pauta de mandato de muitos deputados aqui nessa casa. O fato é que não adianta uma política eficiente de regularização fundiária que dê o título de posse, que reconheça aquela determinada residência, se efetivamente o cidadão não conseguir levar a submeter a registro no RGI, porque acaba tendo um título buscado, ansiado por muitas famílias, mas não consegue submeter o registro, por consequência, não consegue alienar, não consegue transacionar aquele imóvel e fazer valer o título que acaba de receber. O fato é que existe, obviamente, uma legislação federal e estadual que impõe serviços gratuitos. A mais recente alteração foi a gratuidade para a certidão de nascimento, para os usuários das pessoas dos cartórios de registro civil, para óbito, assentamento de nascimento, com gratuidade. Claro que toda legislação que estabelece uma gratuidade, sob o ponto de vista de ser inconstitucional, ela tem que apontar uma fonte de custeio. O fato é que tanto a lei que coloca as gratuidades quanto a lei do regularização fundiária no Estado do Rio de Janeiro
ela fala de forma lato sensu sobre fundo. Essa portaria que o deputado Luiz Paulo menciona, ela faz alusão ao acréscimo de 2% para custear essas gratuidades que vão além das gratuidades de registro de imóveis. Elas custeiam as gratuidades como um todo, os certidões de nascimento, certidão de óbito, outros atos para pessoas que não têm condições financeiras de arcar com as custas cartorárias, aqueles que estão sujeitos à gratuidade de justiça, mas ele não é específico para a regularização fundiária. A minha primeira crítica e contraponto à fala do Luiz Paulo, com toda a vênia, é que não é uma lei para dar dinheiro ao cartório, é uma lei para permitir a amplitude e a eficácia da política de regularização fundiária. A vida na prática, ela tem mostrado que as pessoas não estão conseguindo submeter os títulos a registro nos cartórios justamente por esse embate e esse problema, esse obstáculo que é o pagamento das custas cartorárias. A partir do momento... Desculpa, lógico. Eu vou entregar o texto para Vossa Excelência, porque eu li para o senhor, é um texto grande. Eu li o artigo 2º. Mas, se eu for no artigo 2º, parágrafo 2º, textualmente, diante da remuneração supramencionada, evidentemente no caput, para efeito de custeio, os atos notariais e registrais praticados no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, do programa Arrendamento Residencial PAR e de regularização fundiária dos imóveis de assentamento de famílias de baixa renda, instituídos pelas leis 11.977 e 10.188, respectivamente, serão isentos de emolumentos, inclusive quando forem requeridos pelo órgão da administração pública federal ou estadual ou municipal, ou em favor das pessoas hipossuficientes. Então, eu considero, e por isso é questão de ordem, que a regularização fundiária está abrigada no parágrafo 2º do artigo 2º. Não, compreendo. Eu vou fazer até uma sugestão. Na realidade, o intuito é facilitar a efetividade. Deixa eu lhe dar só uma parte. A gente precisa, na verdade, estabelecer, entender como, de fato, na ponta está acontecendo, porque tem diploma apresentado pelo deputado Luiz Paulo. Eu queria fazer uma sugestão, Vossa Excelência. Eu, uma vez, me reuni com um cartório que criou uma organização social e eles começaram com uma prática que eu achei interessantíssima. Porque, enquanto o Estado não entra para fazer a regularização fundiária, o imóvel está lá. E este cartório, através dessa organização social, porque é muito rápido ter uma equipe para cadastrar a construção, que é só o perímetro para calcular a área. Ele registrava o imóvel, a construção, sem a registro do lote, porque cabia o Estado fazer. E, com isso, já dava ao cidadão, e é essa a sua intenção, a garantia da propriedade daquele imóvel. O imóvel, aquela construção já estava abrigada, enquanto o Estado ia cuidar do restante. Naquela época, eu achei que era uma iniciativa pioneira. Um próprio cartório criou a organização social e era tudo já gracioso. E não era a regularização da terra, era só do imóvel. Eu acho que a sua intenção é absolutamente nobre, vou colocar nessa questão em dúvida. Eu acho que a solução ideal era o senhor ler a portaria do TJ, ler a 3.990 de 19 com as suas modificações e verificar se tem saída viável. Posso fazer um encaminhamento ao relator aqui? A gente retirar de pauta com o relator? E aí, eventualmente, na retomada dos trabalhos no próximo ano legislativo, a gente até promover aqui um encontro, uma reunião informal, não precisa ser audiência pública, não, com alguma representação dos cartórios e do Tribunal de Justiça, e os deputados também que fazem a pauta, o deputado Yuri tem feito a pauta da regularização fundiária, outros deputados também, e a gente chega num consenso, porque se tiver que fazer alguma alteração também, alterando o FEIS, a gente já faz por via do relatório do deputado Delaroli. Então, perfeito. Se todos estiverem de acordo, pode ser, deputado Delaroli? Então, tirar de pauta
pelo relator, para a gente poder dar um andamento e agradecer aí a discussão. Então, está retirado de pauta o 13. 14 da pauta, projeto de relatoria da deputada Élica Takimoto, é o projeto de lei 1734 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o concurso Comida de Boteco, a ser comemorado na segunda semana do mês de abril, para parecer deputada Élica Takimoto. Juridicidade com emendas, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 15 da pauta, projeto de lei 3011 de 2024, de autoria do deputado Márcio Canela, que institui o Memorial Jô Soares e declara o acervo da obra artística cultural produzida pelo humorista, ator, produtor, roteirista, escritor e compositor musical como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro. O projeto foi retirado de pauta pela relatora na 35ª reunião ordinária e retorna para parecer deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 16 da pauta, projeto de lei 3660 de 24, de autoria da deputada Marina, do MST, que declara patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o Instituto de Memória e Pesquisas Pretos Novos, IPN. Para aparecer, deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 17 da pauta, projeto de lei 1546 de 19, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que determina a implantação do programa mamógrafo móvel no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Eu não sei o que ele faz, o que muda as emendas dele. Já é pela... Eu coloco em questionamento aqui se esse não seria o caso de transformação em TIS. Porque na verdade, era um autorizativo, a emenda tornaria um autorizativo daquilo, como o deputado Luiz Paulo fala, do que o governo já pode fazer. É porque o deputado Cozzolino, ele transformou o projeto, determina a implantação do programa, dose, né? Aí ele institui o programa mamógrafo móvel no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Ele mudou o caput da proposta do Rosenberg Reis. Se é um programa, não pode ser determinativo. E, na verdade, o programa é um programa sem nenhuma diretriz, né? É só para a compra de um mamógrafo. Me parece o caso clássico de uma indicação. Eu coloco aqui em discussão para ver o que a gente... Eu tendo a acompanhar Vossa Excelência, porque se eu quero que o Estado tenha um mamógrafo fixado em um determinado hospital, ou mamógrafo dentro de um veículo adequado para fazer mamografia volante, a indicação simples resolveria o problema. Não precisa Na realidade, no texto da lei. Se Vossa Excelência me permite uma parte, o deputado Serafim é um dos que muito defende essa tese. A gente tem defendido, garantido aqui a implementação de leis que sugerem políticas, programas, mas geralmente são programas com muitos artigos, com muitas diretrizes, com muitas regras, com uma série de ações, de alterações, enfim. Mas um programa que sugere apenas uma compra, aquisição de um mamógrafo, uma questão pontual, é a clássica indicação, legítima, meritória, mas a clássica indicação simples. Vossa Excelência me permite? Pois não, muito rapidamente, concordando com a tese de Vossa Excelência, dizer o seguinte: digamos que fosse um programa Saúde da Mulher, que tivesse vários pontos, né, preventivos, etc. E um dos pontos fosse a questão de equacionar o mamógrafo móvel. Aí sim seria um programa, né? Mas especificamente só este ponto,
Concordo com o Luiz Paulo e com Vossa Excelência. Isso é uma indicação legislativa. Pois é. Então, vou... Presidente, deputada Élica. Só mais uma observação para contribuir para a discussão. Existe a lei número 8165 de 2018, inclusive da autoria da deputada Marta Rocha, que acrescenta no calendário do programa Mamografia Móvel o atendimento das unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Então, também... Pois é. Eu vou, então, com a vênia dos colegas aqui, eu vou me designar relator e apresentar um novo parecer pela inconstitucionalidade de transformação em indicação simples. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, um novo parecer pela transformação em indicação simples. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 18 da pauta. Também de relatoria do deputado Vinícius Cozzolino, é o projeto de lei 1377-23, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que dispõe sobre a inclusão do nome nas contas mensais de serviços essenciais, água, luz, telefone e gás, do cônjuge ou maior de 18 anos que resida com o consumidor, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade com emenda. Eu também apresento um voto... Eu não consegui compreender o intuito, mas vou apresentar um voto pela inconstitucionalidade, porque o consumidor, a relação é personalíssima. Não tem que envolver terceiros. Presidente. Isso é base do Código Civil. Deputada Élica. Uma observação, né? Tem o PL número 1536 de 2012, que assegura ao cônjuge do consumidor de serviços públicos o direito de solicitar a inclusão do seu nome na fatura mensal de consumo. Solicitar. Muito melhor. Aí não sei, na verdade, eu acho que poderia ser anexação a esse projeto. Na verdade, o intuito, me parece, que é a questão de comprovação de comprovante de residência. Mas obrigar a companhia a colocar o nome do cônjuge, muitas vezes o cônjuge não quer, né? É muito melhor isso, mediante solicitação, mas isso já está, segundo a deputada Élica. Tem lugares que o indivíduo tem mais de um cônjuge, né, deputado Delaroli? Presidente. Sabe quando de bola? Dizem que em Itaboraí tem muitos desses casos. Aproveitando o ensejo, tem uma nuance. A estimada Enel, que o deputado Guilherme Delaroli conhece, tem uma estima muito grande, né, pela Enel. Muito carinho. Você vê, senhor, imagine 21 horas, é uma rotina. Em qualquer município da Enel. Vamos lá, Itaboraí. Faltou luz. Aí alguém está com o celular que está funcionando, vai discar para a Enel. Aí ela vai pedir para você o número do contribuinte que está na conta. Você não sabe na conta onde está a conta, está escuro, a reclamação de interagir com um atendente de inteligência artificial, não é um profissional, você lascou. Ora, ou o contribuinte tem o seu nome, ou um único dado que devia caracterizar que você é o contribuinte que está reclamando, que é o CPF na conta. Você está entendendo? Criaram uma burocracia. Se o cara só perguntar qual é o número da minha conta de luz, que tem lá um número de registro na instituição, ninguém tem esse número de cor. O CPF todo mundo sai de cabeça. Então, são muitas nuances. E também, quando você vai regularizar muitos documentos, é pedido que você comprove a conta de residência. E, muitas vezes, lá, o burocrata de plantão exige que seja luz, gás ou telefonia. Não vale a conta bancária, cartão de crédito, etc. Tem outros que são mais elásticos e acatam. Então, daí, talvez tenha nascido também o desejo do deputado Sérgio Fernandes de caracterizar ali que são duas pessoas, pelo menos, responsáveis pelaquela conta. Perfeito. Então,
Todos de acordo? Se Vossa Excelência, deputada Élica, aceitar a incumbência e designar Vossa Excelência relatora, sim, justamente por conta dessa prejudicabilidade que Vossa Excelência apontou, que eu acho a mais adequada. Ok, presidente. Então, designar a deputada Élica, nova relatora, e colocar em discussão um novo parecer pela prejudicabilidade, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Presidente. Deputado Serafini. Antes de Vossa Excelência cantar o próprio, vou ter que me retirar. Só queria saudar aí a todos os deputados e deputadas que fizeram parte da Comissão de Constituição e Justiça nesse ano que eu pude estar aqui participando e contribuindo, a Vossa Excelência pela condução. Obrigado, deputado. Em especial o deputado Luiz Paulo pela homenagem em vida que recebeu aqui com o batizado dessa sala. Acho que é uma homenagem importante, coerente com toda a contribuição que o deputado tem feito para os trabalhos legislativos nessa casa nas últimas décadas. Então, saudando Vossa Excelência e todos os demais deputados e deputadas, vou ter que me retirar, então deixo aqui o meu abraço para todos vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no plenário. Deputado. Obrigado, deputado Flávio Serafini. Presidente. Deputada Élica. Perdão, só no projeto anterior, não seria pela prejudicabilidade, sim, anexação ao projeto perfeito, de lei Estado, tá? Perfeito. Deputado Flávio, e todos os colegas também, a lembrança aí que foi organizada pela CCJ, agradecer aos servidores da CCJ que fizeram, entregar a Vossa Excelência, e agradecer também o bom convívio, a presença sempre pontual de Vossa Excelência aqui também nas sessões nossas. Então, em votação, a anexação. Os senhores que aprovam permanecer como estão, aprovada a anexação, não a prejudicabilidade. 19 da pauta, projeto de lei 1570 de 23, de autoria da deputada Marta Rocha, que determina no ato de interrupção dos serviços de energia elétrica, água e esgoto, seja disponibilizada ao consumidor a opção de pagamento dos débitos por meio de cartão de débito ou Pix. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 20 da pauta. Projeto de lei 1608 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei 8.634, de 25 de novembro de 2019, para dispor sobre o atendimento psicológico a pacientes internados em condições de isolamento decorrente de doenças infecto-contagiosas, bem como aos respectivos familiares. Parecer da Lavra do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. 21 da pauta, projeto de lei 3262, de 24, de autoria do deputado Munir Neto, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas no Estado do Rio de Janeiro para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia da doença cavernoma cerebral. Parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei 3369 de 24, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da promoção da campanha de doação de cabelo humano para a confecção de perucas destinadas à pessoa portadora de neoplasia maligna, a ser comemorado anualmente no dia 27 de novembro. O parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Eu não gosto. Discutir, deputado Luiz Paulo. Não, eu não gosto aqui do termo portador. Uma doença, você não é portador. Enfim. E não é por fato de você ter neoplasia maligna que você precisa de peruca. Peruca deriva da quimioterapia, daquela dos cabelos. A neoplasia em si, ela não produz a queda do cabelo. O projeto, no meu entendimento, não está bem escrito, mas a gente pode consertá-lo em plenário. Eu vou pegar carona aqui na fala de Vossa Excelência, discutindo a matéria. Há uma lei 7771 de 2017, de autoria do deputado Rafael Pisciani, que inclui no mesmo anexo, da lei 5.645, a Semana Estadual de Incentivo à Doação de Cabelos para Pessoas em Tratamento de Câncer, que é o mesmo tema. Então, eu vou,
com a vênia de Vossas Excelências, me designar relator e apresentar o voto de prejudicabilidade pela Lei 7771, de 6 de novembro de 2017, autoria do deputado Rafael Pisciani. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovada a prejudicabilidade, vai arquivo. 23. Projeto de Lei 3606, de 24, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo, que institui a política de prevenção às amputações em pessoas portadoras de diabetes e da outras providências. Parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emendas. E aí, eu não sei se ele faz a alteração nessa... Faz alteração no portadores? Ele altera a Lei 6751 e altera o portadores. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Vamos ao último projeto da pauta, fora os blocos. 24 da pauta, projeto de lei 3780, de 24, de autoria do deputado Tiago Gagliasso, que institui a distribuição gratuita de próteses mamárias externas para mulheres mastectomizadas no estado do Rio de Janeiro. Parecer do deputado Vinícius Cozzolino é pela constitucionalidade com emenda. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputada Élica. Presidente, tem a Lei 4102 de 2003, da deputada Eloneida Studers, que determina procedimentos para a realização de cirurgia plástica reparadora da mama nos casos que menciona e dá outras providências. E no artigo 3º, no parágrafo 1º, está escrito: sempre que houver condições técnicas, será utilizada, salvo contraindicação médica, a técnica cirúrgica de reconstrução simultânea ou imediata da mama, realizada no mesmo momento da mastectomia, incluindo os procedimentos da mama contralateral e as reconstruções do complexo aeromamilar, respeitada, em todo caso, a autonomia da paciente para decidir pela realização posterior da cirurgia reparadora. Aí eu penso que a gente pode alterar essa lei para incluir essa prótese, que é uma prótese externa e não uma prótese interna. E aí a minha sugestão de voto seria uma juridicidade com emendas para alterar essa lei, que está bem completa. Então, se Vossa Excelência, como relatório do deputado Vinícius Cozzolino, parecer, designar Vossa Excelência relatora e apresentar o voto que Vossa Excelência apresentou, alterando a lei da deputada Eloneida. Ok, obrigada. Então, designada a deputada Élica Takimoto como relatora da matéria, apresentado já o voto pela juridicidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Pedir aos colegas para que a gente possa deliberar em bloco os projetos que versam sobre inconstitucionalidade, prejudicabilidade e anexação em seus respectivos pareceres. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão, aprovado. Passemos, então, à primeira votação de blocos. Os blocos de inconstitucionalidade, na verdade, é um projeto só, o projeto 25 da pauta. Em discussão, o projeto 25 da pauta, parecer sobre inconstitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao bloco da prejudicabilidade, o projeto 26 e 27 da pauta. Em discussão, 26 e 27 da pauta. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o parecer sobre prejudicabilidade. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada a prejudicabilidade. Bom arquivo. O último bloco é o projeto de anexação, que, na verdade, é apenas um projeto, é o projeto 29 da pauta, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. E o 28, o que aconteceu? 28, retirado pelo autor. Retirado. Não havendo mais itens na pauta, agradeço a presença de todos, não sem antes distribuir a todos os colegas o relatório final de atividades desse biênio da CCJ. Peço que distribua aqui, por favor, aos colegas o relatório de atividades. Obviamente que a gente já tem falado nisso e tem sido opinião uníssona de todos e, obviamente, resultado do esforço de todos aqui presentes. Uma CCJ que tem sido muito técnica e com a presença de muitos deputados de diferentes matizes ideológicas, que, independente disso, sempre permitiu a discussão democrática de todos os projetos aqui, e a gente tem, sensivelmente, quem viveu a última legislatura e outras, sabe que os projetos têm ido mais saneados para o plenário, isso tem sido muito bom para a produção de todos os colegas na casa.
Nós fizemos, em 2023, 33 reuniões ordinárias e 22 extraordinárias, num total de 55 reuniões no ano de 2023. No ano de 2024, fizemos 35 ordinárias e 9 extraordinárias. Recebemos 8.900 projetos de lei. E hoje não contamos a de hoje, né? Bem lembrado aqui pela Gabriela. Votamos 3.035 projetos de lei e pautamos 4.700 projetos de lei. Nós rejeitamos 45% dos projetos pela inconstitucionalidade, anexação e prejudicabilidade, o que denota uma CCJ mais técnica e mais dura, e aprovamos 30% dos projetos com emendas que foram amplamente discutidas aqui e contribuíram certamente para o engrandecimento desses projetos. Então, sem nenhuma vergonha, e pelo contrário, muito orgulhoso disso, e sem nenhuma falsa vaidade ou modéstia aqui, a gente, de fato, se tornou a CCJ mais produtiva da história do Legislativo Fluminense. Isso é devido ao trabalho de todos, esforço de cada colega aqui, que sempre presente, sobretudo Vossas Excelências, somando aí o deputado Fred, deputado Cosolino e deputado Serafini, sempre presente a todas as sessões, reconhecendo com todo o carinho e respeito a deputada Verônica, mas o quanto Vossa Excelência contribuiu e engrandeceu essa comissão, deputada Élica, e não poderia deixar de terminar sem, mais uma vez aqui, agradecer e reconhecer a presença dos decanos, deputado Carlos Mink, relator da Constituição do Estado, deputado Paubel. Então, a gente fazer essa última sessão na sala em que a Constituição do Estado foi relatada e aprovada, e do deputado Luiz Paulo, nosso decano e mestre, e que dá nome a essa sala. É com muito orgulho que a gente encerra essa etapa de produção, passar a palavra à deputada Élica e, na sequência, ao deputado Luiz Paulo, e deputado Mink, e depois deputado Luiz Paulo. Presidente, queria agradecer imensamente, parabenizar pelo trabalho de Vossa Excelência feito nessa comissão. Eu estou no meu primeiro mandato, foi meu primeiro ano aqui de experiência na CCJ, que é a principal comissão dessa casa. Eu, com certeza, já sou uma deputada diferenciada por ter vivenciado essa experiência aqui de um ano com vocês. Então, agradecer aos colegas, aos deputados, ao presidente, a paciência, o respeito, pelos momentos agradáveis, tensos, de muito aprendizado aqui. E, enfim, desejar um feliz final de ano aí para todo mundo. Obrigada. Muito obrigado, deputada Élica. Deputado Mink. Presidente, também, como todos os colegas, manifestar aqui minha satisfação por ter participado ativamente. Eu fui promovido de quarto suplente para terceiro depois que o deputado Luiz Paulo assumiu a titularidade. Mas eu quero dizer que, curiosamente, como quarto e terceiro, eu não só vim em todas as sessões, como votei em todas as sessões, o que é uma coisa curiosa. Não teve uma sessão que eu não tivesse votado, né? Seja como quarto, seja como terceiro suplente. E dizer que, em relação a Vossa Excelência, eu já reconheci várias vezes, publicamente, e até com mais peso por ser divergente de Vossa Excelência em vários outros temas, eu, como frequentador dessa sala há muito tempo, quero dizer que, sem dúvida, essa gestão de Vossa Excelência na presidência foi a mais produtiva desses 30 anos que eu frequentei aqui a CCJ em várias qualidades, mas sempre frequentando e sempre presente. E Vossa Excelência sempre tenta reforçar o poder do Legislativo, sempre tenta salvar os projetos dos colegas, sejam de oposição, da base, etc. E eu acho que isso tudo, e mais o apoio técnico do vosso cara metade, doutor Fernando Amorim, aqui do lado, e dos deputados participantes com as suas assessorias, queria também louvar as nossas assessorias que ajudam muito. É muito difícil um deputado só se preparar para ter parecer ou comentar. Deputada Célia, 40 projetos a cada sessão, 50 projetos. Então, também toda a equipe de apoio da CCJ, tem que ser reconhecido isso, uma equipe de qualidade. E eu acho que essa postura
de Vossa Excelência valorizar os projetos, mas também ser rigoroso e criar jurisprudências e sempre de olho no fortalecimento do Legislativo, ajudou esse resultado. Quer dizer, não foi um resultado, deputada Amorim, só obtido por insistência, permanência, esforço, foi por uma postura global que nos motivou a todos para estarmos presentes, votarmos e salvarmos também os projetos. Então, está toda a equipe de parabéns e também a minha satisfação como longevo deputado e CCJista, dizer que foi um momento glorioso, bacana, sem contar, claro, os lances de humor que tornam o nosso trabalho menos árduo. Muito bom. Deputado Luiz Paulo. Presidente, inicialmente, dá uma sugestão a Vossa Excelência. Vossa Excelência oficie ao presidente da mesa diretora o relatório de atuação da CCJ, porque tem muitas comissões que funcionam aleatoriamente, que não é o caso da CCJ, ao contrário. Então, é bom que isso seja dado ciência à mesa diretora, porque a mesa diretora tem o hábito, no final do exercício, fazer uma prestação de contas do trabalho do Parlamento. E Vossa Excelência está na véspera do término das sessões legislativas, que é quarta-feira. Dito isso, senhor presidente, também reafirmar aqui, quando o senhor assumiu a presidência, houve disputas internas com deputados da sua base. Evidentemente, só podia ser interna da sua base. E Vossa Excelência foi o vencedor dessa disputa. E afirmou aqui que, na presidência da CCJ, Vossa Excelência exercitaria na plenitude o seu CPF e não o seu CNPJ. E Vossa Excelência cumpriu literalmente. Hoje, se o senhor verificar, na maioria dos deputados da CCJ estariam no bloco de oposição. Verdade. Ou até de independência. E, mesmo assim, não tem desarmonia. Raramente tem que ir para o voto com alguma divergência fundamental. E isso ocorre pela habilidade de Vossa Excelência. Inclusive, hoje, o senhor demonstrou isso no projeto da UERJ. Então, eu queria parabenizar a sua condução. Obrigado, deputado. E dizer que encerro esse ano de 2024 na CCJ, na certeza que a CCJ cumpriu muito bem o seu dever de ser porta de entrada de todos os projetos de lei, de resolução, etc., que dão entrada nessa casa. Mas disse bem o deputado Carlos Mink, que também, sem ter audiência pública, hoje não é audiência pública, a sala do 18 do saneamento está lotada, porque tem audiência pública, mas aqui tem quórum de audiência pública. Verdade. E por quê? Pelo respeito à instituição Comissão de Constituição e Justiça e seu funcionamento, que já mereceu que a gente batizasse o Fernando de Fernando Amorim. Está assim no meu telefone. Está assim, Fernando Amorim. Já mereceu do deputado Carlos Mink que ele tenha ciúme da minha assessora, que não quer que fale comigo. Já eu não tenho nenhum ciúme do assessor do Carlos Mink. Nenhum ciúme. Mas deveria. Bom, dito isso, para dizer que o trabalho da CCJ, evidentemente, é um trabalho de equipe. Verdade. Não só do parlamentar com seus assessores, e da comissão em si, porque também não é fácil ordenar tudo isso que acontece aqui dentro. Então, eu encerro aqui o ano de 24 na CCJ com a sensação de dever cumprido e na certeza que a CCJ foi muito bem presidida por Vossa Excelência. Muito obrigado. Uma honra. As falas de Vossa Excelência muito me honram.
E não é à toa que o nome dessa sala é Sala Deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. É um reconhecimento às assessorias, aí eu faço aqui pelo meu irmão Fernando, que tem conduzido, ao Léo e todas as assessorias individuais de cada colega aqui, que é quem leva, de fato, o dia a dia, os diálogos, os pareceres, a equipe da CCJ interna, que tem os secretários da CCJ, os servidores, que têm feito essa comissão ter a produtividade que tem tido, além de toda a técnica, a TV Alerj, toda a estrutura da casa, a comunicação. Então, é um trabalho, de fato, de equipe. Deputada Célia. Presidente, a minha palavra, né, inicialmente, é apenas de gratidão. Primeiramente, aos servidores desta comissão, às assessorias, que também, não é, estão sempre ao nosso lado, dando todo o apoio. Sem o apoio de vocês todos, nada disso, não é, seria possível. E dizer o quanto foi importante essa convivência com esse grupo de deputados e deputadas nesse período, não é, que tenho acompanhado a CCJ, muito tem contribuído para o meu conhecimento e dizer pessoalmente da honra que tenho em dividir, né, momentos deste parlamento, de debate, de discussão e aprendizado com esse grande mestre que dá nome a essa sala, vulgo sala voto divergente, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Estou pedindo para Vossa Excelência aguardar para tirar a foto, deputado Luiz Paulo. Mais um segundo. Mas dizer o quanto me sinto feliz enquanto parlamentar em estar dividindo esses momentos com todos vocês. Não é? Desejar a cada um que tenha um Natal, não é, repleto de muita paz, muita união, muito amor em família, e que 2025, não é, chegue para nós com mais trabalho, mais produtividade e, novamente, essa convivência alegre e feliz que nós tivemos durante todo o ano de 2023 e 2024. Parabéns pela sua condução. Muito obrigado, sem sombra de dúvidas, não é um elogio em vão. Não é? A CCJ se tornou um espaço de debate extremamente interessante sob a sua condução, que soube respeitar, não é, cada posicionamento, seja de deputados de direita, de centro e esquerda. Aqui somos todos iguais, não é, visando, sem sombra de dúvidas, o melhor para a população fluminense. Então, parabéns pela sua Muito condução. obrigado, doutora Célia. E a gente espera aí repetir Amém. essa convivência aí a partir de 2025. Amém. Então, usando as palavras da deputada Célia, declaro encerrada a sessão, já convocando a todos para a próxima sessão da CCJ, no dia 5 de fevereiro do ano que vem, se Deus permitir. Um bom Natal, um feliz Ano Novo a todos. Muito obrigado. Destacar a presença do deputado Alan Lopes, membro da nossa comissão também. E, se Deus permitir, for da vontade dos colegas, do novo presidente da casa, ou a continuidade do presidente Bacelar, que a gente continue agora com a bênção do líder do PL, que vai evitar divergências, deputado Luiz Paulo, e olho grande na nossa comissão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Convido a todos para tirar a foto, inclusive os assessores também, que venham para cá, para a gente fazer a foto oficial de encerramento. Muito obrigado.